Bora! Vamos para o próximo programa. Estamos aqui com a honra de receber Alex Lacerda, superintendente do IBAMA, Pará. Boa noite, doutor. Boa noite, Araujo. Tudo bom, amigo? Tudo bem, graças a Deus. Alex, temos muita coisa para falar hoje. Bastante. Mas vou te deixar o privilégio de começar aí o começo. Onde é que a gente começa a engatilhar esse bate-papo? Bora começar pelas ações do IBAMA, né, de modo geral, esse ano. Sim. Né? Nós pegamos o IBAMA muito combalido, a verdade é essa. Houve uma destruição da instituição esses 4 últimos anos, infelizmente. Servidores desanimados, o pessoal sem ânimo para trabalhar. Teve servidor que foi muito perseguido nessa gestão. E é aquela situação que a gente encontrou, né? De 56% de aumento do desmatamento da Amazônia no segundo semestre do ano passado, de 2022, já em relação a um recorde que havia sido o segundo semestre de 2021. Então, o IBAMA assumiu a gestão esse ano, os servidores que estão à frente da gestão, o Rodrigo Agostinho, nosso presidente, já com uma missão muito difícil de tentar combater esse desmatamento absurdo, com uma alta de 56%. Então você pega, metade do período de desmatamento é o segundo semestre do ano anterior. Começa a contar em agosto. Então, de agosto a dezembro de 2022, uma alta absurda. E o que a gente imaginava no começo desse ano? Que se a gente conseguisse empatar com o desmatamento do ciclo 21-22, a gente já tinha feito uma grande diferença. Feito, né? Teria feito um grande feito. A gente conseguiu baixar. Conseguimos baixar com mais de 40%, 42,5%. Tá? E isso daí foi um esforço absurdo dos servidores. Para ter ideia, Antônio, o IBAMA, historicamente, o nosso maior quantidade de autos lavrados no estado do Pará foi em 2010, 2011, por aí, em torno de 2.500 autos lavrados por ano. De todas as nossas ações. Todas as nossas competências, né? Fauna, pesca, Sim. Desmatamento, a parte de transporte de madeira, tudo junto em torno de 2.500 autos. Hoje, antes de eu vir para cá, eu verifiquei. Nós já lavramos, este ano, 3.199 autos de infração. Ainda não acabou o ano, falta praticamente o mês de dezembro todo. Sim. Né? Então a gente já bateu o nosso recorde histórico. São mais de 1.000 autos de infração em relação ao ano anterior. Você acha que isso é decorrente, doutor, pelos anos que se passaram, que talvez teve essa descompensação do IBAMA e aí ficou assim, sem fiscalização, sem muita ação? Sem recurso para isso, né? Diminuir o recurso. Pois é. Tivemos uma queda muito grande de pessoal que ainda não foi plenamente compensada. Sim. Né? Mas principalmente o discurso que tinha no governo anterior. Né? É um discurso que incentivava o desmatamento, que incentivava o garimpo, que incentivava o crime ambiental, infelizmente. A gente começou a chegar em locais de desmatamento, de garimpo. O presidente disse que vocês não eram para vir mais aqui. O presidente falou isso. Vocês não podem estar aqui, a gente vai reclamar com o presidente. É um negócio absurdo, o presidente desautorizar um órgão público, sabe, de fiscalização. Então a gente passou por um perrengue muito grande. E isso daí, essa queda do desmatamento e de outras ações que a gente retomou, por exemplo, a gente retomou as operações de fiscalização de pesca. Tem 2 semanas que nós doamos para o Mesa Brasil, para ser distribuído para entidades de assistência, para comunidades carentes, 5 toneladas de pescado, de pargo. Foi apreendido ilegalmente. Foi apreendido que estava sendo pescado legalmente. Isso daí prejudica quem trabalha legal. Né? Aquele empresário da pesca, aquele pescador, que tem uma licença correta, que está habilitado, que participou de um processo para receber essa licença e poder vender. A gente exporta hoje, por exemplo, mais pargo do que a gente produz legalmente. Então, essa ação também tinha parado, de fiscalização de pesca. A fiscalização de fauna só não foi retomada efetivamente esse ano
Porque nós estamos um ano inteiro praticamente numa situação de emergência por conta da gripe aviária. Então existe uma recomendação que os servidores não interajam com animais silvestres sobre o risco de adquirirem a gripe aviária. Isso é um alerta no Brasil todo. É um alerta para o Brasil inteiro isso. Tá? No sul do país, já chegaram diversos animais mortos. Tá? O Chile, foram 9.000 leões marinhos que foram calculados que morreram por conta da gripe aviária. Tá? A gente tem algumas suspeitas aqui, nenhuma confirmada, felizmente, até hoje. Tá? Mas de vez em quando está chegando uma suspeita aí, e aí a deparar, os órgãos de defesa sanitária fazem o acompanhamento, ainda não confirmaram. Mas, para a gente evitar isso, tá? Então a gente não está fazendo a ação de fauna efetivamente. O que a gente fez de fauna esse ano, né? Que é o interesse aqui do podcast. Nós fizemos o resgate de 2 filhotes de onça. São animais que, para o IBAMA, iam ser traficados, porque a mãe foi morta e esses animais foram retirados da mãe. Tá? E só chegaram, a gente só conseguiu chegar nesses animais porque efetivamente a alimentação deles estava completamente errada. Então os animais estavam com raquitismo. Os 2 filhotes, tem aquelas filmagens aí. Vamos já colocar, doutor. Chegaram sem poder andar. Então a gente teve que fazer um esforço muito grande, em conjunto com os CETRAS da UFRA, né, para recuperar esses animais minimamente. Para não morrer. Minimamente. Para que o animal chegasse a ter uma condição de voltar a se movimentar. As filmagens que a gente chegou a receber, o animal no chão se arrastando porque não conseguia andar. Ele não conseguia firmar em cima da pata, porque doía, estava com o raquitismo mesmo, uma fragilidade óssea muito grande. Né? Então a gente conseguiu, felizmente, recuperar esses animais. Apesar do estado que chegaram, recuperar a capacidade de se movimentar, e nós conseguimos encaminhar para o zoológico de Carajás. Então esses animais que são vítimas do tráfico, né, são órfãos do tráfico de fauna, nós conseguimos resgatar esses animais. E agora a gente está com filhote de peixe-boi, também, que chegou para a gente. Provavelmente esses animais se desgarrou da mãe, a gente não sabe se a mãe foi capturada, caçada, morta, o que aconteceu. E a gente resgatou, em conjunto com a UFRA também, com o ICMBio, e esse animal está em recuperação, para a gente poder reintroduzir ele em algum momento no futuro. Isso daí é uma ação de fiscalização de transporte de madeira, né? Em conjunto com a Marinha do Brasil. Essa operação continua, ela está ocorrendo agora. Tá? Já tem uma semana e pouco, uns 10 dias mais ou menos, que está ocorrendo. E a gente tem surpreendido algumas irregularidades muito... Aprendemos pescado, aprendemos estacas de acapu, tá? Que, por sinal, a Embrapa começou hoje à tarde um seminário sobre o acapu, uma espécie que está em risco de ameaça, né? Principalmente por conta de uso de estaca para formação de pastagem, de suporte para produção de pimenta, de maracujá. Então a gente já fez uma apreensão nessa região aí, região das ilhas daqui, de estaca de acapu e de pescado também. O pescado foi doado lá no Amapá, estava mais perto de lá do que daqui. Sim. Isso daí são as dificuldades que as nossas equipes encontram. Isso daí é para chegar numa área de desmatamento. O cara tem que fazer uma bucha dessa no meio do igarapé, no meio do mato à noite, se virando lá para poder atravessar e chegar nas áreas. Tá? Porque tem área que efetivamente a gente só chega de helicóptero. Né? Se você não tiver o helicóptero como instrumento para chegar na área, tu vai levar um dia e meio, 2, aí não tem viabilidade. Então, quando dá para chegar de carro, o cara às vezes diz, não, 40 quilômetros daqui, mas é 40 quilômetros desse jeito. Não é 40, pra poder varar não é 40 quilômetros de estrada bonitinha, não, né? Então, olha aí, o carro passa em cima disso. Para poder chegar no destino. Né? Dá para chegar numa área como essa. Aí as equipes chegam e encontram... De difícil acesso, né? Dificílimo acesso. O cara não faz desmatamento. O cara sempre tenta fugir da fiscalização.
depois que eles descobriram que a imagem de satélite pega o desmatamento, aí os caras começam a inventar maneiras de tentar fugir disso. Uma das maneiras, a gente já pegou na região de Novo Progresso, por exemplo, equipe de mais de 100 motosserristas no meio do mato. O cara contrata 100 pessoas, contrata, né? Porque ele paga a pessoa com a motosserra no fim do trabalho. Sim. Tá? Então, acabou o serviço, ele pega, dá uma motosserra pro cara, tá aí o teu pagamento, porque tu já tá devendo o óleo da motosserra usado para derrubar. Então, como o cara começa a derrubar primeiro aquelas árvores menores que estão embaixo do dossel. Aí o satélite passa, tira a foto, Não pega. não vai pegar aquele desmatamento. Quando o cara tira a árvore grande, pô, já tem às vezes Já até é pastagem pra- formada. Já... O cara já plantou o pasto embaixo. Tá? Então a gente tem Aí que que a fazer... área aparece, né? É. Mas aí já está totalmente devastando. Aí o que a gente faz? A gente faz trabalho de inteligência também. A gente tem equipe, a gente fica captando. Ah, o cara comprou sem motosserra. Beleza, ele está desmatando. Quem foi que comprou? A gente vai atrás desse tipo de informação. Entendi. Né? E a gente consegue surpreender as equipes, às vezes começando ainda. Aí tu apreende 100, 120 motosserra. Tem que trazer 120 pessoas lá do meio do mato. Cozinheiro, diabo. Isso daqui é aqui em Belém mesmo. Aqui na Bernardo Saião. Grande parte dessa madeira que chega ali, naquelas estâncias da Bernardo Saião, é madeira Todas legal. sem nota, né? É madeira retirada aqui pelos ribeirinhos, né? O cara tira, às vezes ele serra até na motosserra isso. Então é uma madeira completamente sem documento. Então, o que a gente vê assim, é um descontrole total na questão de não ter como identificar isso tudo, né? É, a falta de pessoal atrapalha muito. Atrapalha muito. Hoje a gente... Uma madeira certificada, ela não dava para meter um selo, alguma coisa que desse para identificar essa madeira? Na verdade, a madeira que é produzida de maneira legal hoje, que está registrada nos sistemas do IBAMA, da SEMAS, você consegue rastrear a madeira, o produto final, até o plano de manejo, porque o sistema permite isso. Nós temos sistemas de controle hoje de madeira provavelmente os melhores do mundo. O problema é que existe a fraude associada. Esse daí o cara nem se preocupa em fraudar. Nem isso. Chega lá completamente legal, não tem documento nenhum, ele vende assim mesmo. Tá? E a nossa preocupação maior é evitar que derrube. Isso daí pra gente é contar cadáver. Né? Você vai ver lá, mas a árvore já foi retirada. A nossa intenção é que ela não seja retirada. Então a gente tenta retirar, na fonte, trabalhar na fonte, no plano de manejo, e também retirar aquele crédito ilegal, que é o que vai permitir que a madeira irregular seja acobertada. Então a gente faz um trabalho constante de verificação em sistemas para tentar retirar esses créditos. E aí, se não tiver crédito, o cara não vai derrubar porque ele não tem como acobertar aquela madeira, esquentar aquilo. Sem ele esquentar, aquela madeira fica com um valor muito baixo. Essa madeira é vendida muito barato. Quem vende essa madeira? Essa vendida aqui na Bernardo Saião. É o ribeirinho. Então o cara tira ali para sobreviver mesmo, pouca coisa. Economicamente, para ele, é só um meio de sobrevivência. Quem lucra é esse intermediário aí que vai espalhar, vai vender. Mas o cara que faz da ilegalidade uma operação comercial, ele tem que ter o crédito associado. Sem o crédito associado, a madeira dele não vale nada, porque ele não vai conseguir vender de maneira, digamos, legal. E como é que ele associa? Ele arruma um plano de manejo ou alguma outra maneira dele conseguir esse crédito, esse documento, e ele é coberta com madeira retirada de qualquer outra área. A madeira foi doada... Todo irregular, né? Todo irregular. E aí é doado com a finalidade social. A gente doou, por exemplo, uma parte dessa madeira para um criatório de animais silvestres. Aí o cara vai usar lá para recuperar os recintos, para fazer ambientes novos. Como está funcionando hoje, doutor? Tem vários centros de fiel depositários hoje aqui no estado do Pará? Tem. Tem mais de um. Hoje, esses animais silvestres são destinados, através, principalmente, da SEMAS. É ela que é a competente, é ela que regulariza, é ela que licencia. Sim. A parte tanto de zoológico quanto de criadouros.
Então a gente destina para esses A criadouros e esses estadual ou zoológicos municipal? a SEMAS estadual. A estadual. SEMAS. SEMAS. A gente destina para quem é autorizado por ela. Sim. Tá? A destinação prioritária é da SEMAS. Tá? O IBAMA aprende, a SEMA faz a documentação e doação. A gente pergunta para onde eu posso destinar. Entendi. Né? E encaminha os animais para o criatório que está adequado, que pode receber. Hoje, Museu Bosque recebe? Não. Muito pouco. Né? Na verdade, todo mundo que trabalha com animal silvestre está superlotado hoje. Né? Algumas espécies, então, são uma complicação para a destinação. Macaco prego, coati, jabuti, tá? Papagaio do mangue, dificilmente você encontra. Olha, pô, traz aqui, quando tiver papagaio do mangue, traz para cá. Aí tu tem que fazer uma associação. Pô, tu recebe papagaio do mangue? Papagaio do mangue, mas eu tenho uma arara azul também. Ah, tá, então vai 10 papagaios do mangue e uma arara azul. Doutor, vou te pedir um minutinho só para a gente fazer um patrocinador nosso. Ok. Dia 10 do 12 agora, de dezembro, a Nutri Matilha está fazendo uma ação social para Patinha da Sorte. Você que puder doar ração, material de limpeza, produtos higiênicos, a Patinha da Sorte está precisando da sua ajuda. E a Nutri Matilha teve essa iniciativa agora de reunir dia 10 do 12, na frente da sua empresa, aqui na Quintino Bocaiúva, todo mundo. Doação de Pix, de ração, de material de limpeza. Se você não tiver como se locomover, a Nutri Matilha manda buscar onde você estiver. No nosso canal vai estar discriminado lá o endereço da Nutri Matilha para você. Dia 10 do 12. Para você que quer um produto natural para o seu cão, uma alimentação natural para o seu cão, Nutri Matilha é o nome. Vamos ajudar também dia 10 do 12 agora. Oi pessoal, eu sou Márcia Souza e atuo como gerente de produção da Nutri Matilha. Hoje eu quero te convidar a conhecer todo o nosso processo de produção até chegar ao seu cãozinho. Vem comigo! Os nossos insumos são todos de fornecedores certificados e regulamentados pelos órgãos competentes. E nosso armazenamento é feito em condições ideais, o que garante a segurança e qualidade do alimento. Na área de produção, o cuidado com a higiene e manipulação dos alimentos é rigoroso, seguindo os padrões das boas práticas de fabricação. O forno combinado é uma tecnologia que garante sempre o mesmo padrão das dietas. E devido ao seu cozimento a vapor com temperaturas controladas, preserva ainda mais os nutrientes e sabor, se comparados ao forno comum. Tudo é pesado e preparado para a mistura das dietas. E após todo o preparo, vamos para a embalagem. E com tudo embalado a vácuo, chega a hora de certificar mais uma vez que tudo está ok. Chegando na última etapa, o ultracongelamento é um dos grandes diferenciais da Nutri Matilha. Esse equipamento chega a temperaturas baixíssimas, congelando o alimento mais rápido, o que preserva muito mais o sabor e nutrientes, além de obter uma maior validade. Tudo carinhosamente posto nas nossas caixinhas, agora é hora de enviar para a sua casa a melhor alimentação natural que o seu cãozinho pode ter. Ele com certeza vai amar. Vamos lá, doutor. Tá? Então a gente, na verdade, a destinação de fauna é extremamente complexa. Né? Isso daí são ações que nós temos feito de apreensão de gado produzido em área desmatada irregularmente. Então o cara derruba aquela área sem autorização nenhuma, muitas vezes ele é autuado. A área é destruída, o gado é ilegal, tudo está errado ali. Está tudo errado. Né? Aquela área foi embargada já, deveria estar sendo recuperada, ou pela ação da pessoa que causou isso, ele tem essa obrigação de acordo com a legislação, ou, no mínimo, ele deixar aquela área parada para ela tentar se recuperar sozinha. Né? Mas o cara pega e põe gado. Então a gente chega, notifica, olha, tu tem 5 dias para retirar o gado daqui, se ele não retirar, a gente apreende. A gente tem apreendido. Apreendemos 3.000 cabeças de gado em março, na região de Pacajá.
foi judicializado. A gente está aguardando a decisão final da justiça para destinar esse gado. E apreendemos mais de 1.800 na terra indígena Itunitatá, que é uma terra indígena que até 2017 não havia indícios de entrada de não indígenas na área. De 2017 para cá começou a aparecer vila lá dentro, fazenda, incentivada por políticos daqui do Pará e de outras regiões. Então nós avisamos, multamos, embargamos, informamos que a gente ia tirar o gado e começamos a tirar o gado. Efetivamente aprender a tirar o gado. Essa retirada é uma logística absurda. A gente tem que envolver caminhão para retirar gado, vaqueiro, alimentação, vacinar esse gado. O gado não pode sair de lá sem estar vacinado. E aí, quando a gente começa a operação na terra indígena Itunitatá, que é no município de Senador José Porfírio, ali no oeste do Pará. O que foi que a equipe do IBAMA descobriu quando chegou lá? Que grande parte desse gado que estava efetivamente, nasceu, se criou em Senador José Porfírio, estava registrado em Marabá. Tá? Qual é o controle que tem desse gado? Esse gado foi que está burlando a legislação, está burlando as agências de defesa sanitária, com risco para toda a cadeia produtiva do gado. Já imaginou se dá um surto de aftosa num gado desse, que deveria estar em outro lugar sendo acompanhado? Isso daí, a deparar, está na operação junto com a gente continua tirando gado dessa região, mas os caras estão destruindo ponte para tentar atrapalhar, toca fogo, agride a equipe, ameaça o motorista de caminhão. É complexo o negócio. Não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil. Eu digo para muitos colegas, eu tenho 20 anos de IBAMA. Né? Então eu digo para muitos colegas que são mais novos, que estão entrando, inclusive entraram ano passado. A gente não com todo lugar. A gente e condicionamento físico melhor do que o meu, principalmente, né? Eu digo pro pessoal, bicho, a gente não tem só um trabalho. Isso daqui é um trabalho, a gente recebe para isso, tudo bem, beleza. A gente tem uma missão também. Tá? E são poucas as profissões que podem dizer que tem uma missão. E a nossa missão é preservar o meio ambiente. Então a gente... Que não está sendo fácil, não, nesse não é planeta fácil. todo. Não é fácil. A gente teve servidor que passou aí 3 meses em campo direto esse ano. 3 meses. A gente trabalha com planejamento anual e que a gente planeja nossas operações do ano inteiro. A gente já sabe onde a gente vai operar o ano inteiro. Claro, mudou a dinâmica do desmatamento, mudou a dinâmica da pesca ilegal, do tráfico de fauna. A gente desloca. Olha, não, mudou. Aí não adianta ir para esse lugar, muda para aquele, ou então muda dessa atividade para essa outra. Mas a gente já sabe mais ou menos onde a gente vai trabalhar no que vem. Alex, nesses 20 anos que você já está no IBAMA, tu achas que aumentou ou diminuiu toda essa movimentação da ilegalidade? Da ilegalidade, cara. Digamos assim, o negócio sobe e desce, né? Tem o seu momento de auge e tem o seu momento de queda. Tá? Eu digo para vários colegas, em 2012 foi aprovado o Código Florestal Novo. Né? E no Código Florestal Novo veio um pretenso perdão para quem tinha sido autuado antes de junho de 2008. Né? Que grande parte desses matadores ilegais, agora não. Estou anistiado. Falar em anistia não é uma anistia, na verdade. Tá, mas o falado foi isso. Eu vi muitos colegas desanimarem. Eu disse, não desanima, porque isso daí são movimentos de inteligência e contra-inteligência. A gente faz uma legislação que permite que a gente avance mais na fiscalização, os caras têm o poder econômico e político, eles vão buscar uma legislação... Para atrasar de novo. Para tentar ganhar em cima daquilo até que eles perderam um pouquinho ali. Né? Então, esses movimentos de vai e volta acontecem. Os últimos 4 anos foram atípicos. Tá? Foram atípicos porque houve, de maneira deliberada, por exemplo, o IBAMA do Pará
passou por 5 superintendentes nomeados em 4 anos. 5. Qual instituição, qual órgão público, qual empresa? Pensa numa empresa. Não, eu tenho uma empresa. Em 4 anos eu mudei o gerente da empresa 5 vezes. Vai funcionar? É complicado. Não funciona. Ah. Então o negócio foi feito de maneira proposital para não funcionar. Né? Então eu acho que agora a gente vai começar um ciclo mais virtuoso nisso. Grande parte do setor produtivo entendeu e concorda. No dia do anúncio do desmatamento, agora começo de novembro, acho que a AbraSoja, a Associação Brasileira de Produtores de Soja, elogiou a queda do desmatamento e disse que o caminho é esse, que estava difícil, começando a ficar difícil vender, exportar, principalmente para a Europa, com um desmatamento que estava tendo. Né? Querendo ou não, isso também é uma chave para o pessoal deixar de comprar, de solicitar, porque tem uma visão de que está tudo bagunçado. Não é assim que funciona. E o mundo, economicamente, ele usa esses movimentos. Né? Então a Europa pega, já está doida para sobretaxar a nossa soja, que é muito mais competitiva, que é produzida lá. Então, cara, eles estão desmatando. Vou usar isso. Então são movimentos, até internacionais, que uma parte das pessoas que estão cometendo ilegalidade não consegue captar. O cara só olha para esse redutozinho dele ali, a área do município, o vizinho dele. Mas o cara desmatou, vou desmatar também. Esse tipo de coisa. Quem trabalha na grande escala, ele nota, ele sente mais rápido esse tipo de movimento. A França aprovou uma legislação. A França não, a União Europeia aprovou uma legislação que vai impedir a venda de qualquer produto produzido em área desmatada. Isso daí afeta diretamente, se foi desmatada legal ou ilegal, não interessa. Isso afeta diretamente o agro brasileiro. Principalmente quem está produzindo aqui, quem está produzindo no Pantanal e no Cerrado hoje, que é a grande fronteira agrícola, né? Com desmatamento altíssimo, grande parte legal. Qual seria a grande saída para tudo isso? Tipo o projeto Momiro-Auá? Uma extração, mais uma extração com consciência dos seus recursos? A gente já tem muito mais área desmatada do que a gente produz. Se tu for fazer um levantamento aí, grande parte desses desmatamentos que foram realizados aí nos últimos 10, 15 anos, hoje é uma grande juquira. Quer dizer, o cara não está nem produzindo no pasto. Aquele pasto que ele derrubou, ele não produz mais lá. Então, o uso de tecnologia, a recuperação de área degradada, porque hoje a gente já chegou num ponto que eu acredito, não adianta, se parar de desmatar agora vai ficar tudo bem. Não vai. Tem que fazer um trabalho de replantio de grandes áreas. Por quê? Porque uma das coisas... São mudas que não é todo mundo que produz. Pois é, a gente vai ter que fazer coleta de sementes nativas. Tá? Muitas dessas sementes tu só vai encontrar na beirada do rio no tempo da cheia. Isso. Então são várias especificidades que a Amazônia tem. Né? Isso. E o que é mais difícil, né, doutor, é recolocar aquilo que a natureza se incumbiu de deixar lá e que agora não está mais. E aí você saber daquela área exatamente o que tinha, é mais complicado ainda. Né? E aí tem outra, né? Grande parte dessas árvores da nossa floresta, elas são disseminadas, até a polinização acontece, a dispersão de semente, através de animais silvestres. Sim, cutia, morcego, jabuti, vários pássaros, né? Insetos, que hoje a gente viaja aqui. Quando eu entrei no IBAMA, 20 anos atrás, a gente pegava o carro, saía à noite. Às vezes tu tem que sair à noite para chegar no alvo de manhã. Eu chegava de manhã, o para-brisa do carro era só inseto morto. Hoje a gente anda áreas imensas. Não vê mais. Não, tu chega de manhã, é um ou outro bicho morto. O que é isso? É pulverização, é excesso de agrotóxico. Tá? A gente está tendo problema de pulverização de agrotóxico com o uso de aeroplano, de avião. Né? Nós multamos, começo do ano, em março, na região de Santarém, uma fazenda, porque os caras jogaram em cima da escola o agrotóxico. Com um avião, em cima da escola, as crianças passaram mal. Então nós fomos lá, multamos, apreendemos a aeronave. Então isso tudo afeta e vai continuar afetando.
Então, mesmo que a gente replante, a gente tem que esperar que voltem os insetos, que voltem os Toda animais de aquela- maior toda maior aquela fauna fauna. endêmica danina. Por quê? Porque eles que vão fazer a dispersão. Não adianta nada a gente plantar tudo e ficar sem animal ali. Vai reproduzir como? Verdade. Tá? Então a gente tem que diminuir, não só replantar, mas diminuir a pressão da caça. As pessoas que vivem nessas áreas, elas têm que ter uma forma de financiamento para não precisar de proteína de caça. Essa era as crianças aí, doutor? Essas crianças. Aí Essas já duas. estavam bem melhor. Casal ou duas fêmeas? 2 machinhos. Dois machinhos? Dois né? machinhos. Que idade aí? A gente estimou em torno de 3 meses. Na hora que eles 3 meses? chegaram, Na hora que eles chegaram pra gente. Elas foram para Pro zoológico de Carajás. Carajás? Uma das. Daí a imagem aérea. A gente tem feito uso muito de drones para auxiliar na fiscalização, porque tem lugar que não tem condições de você fazer o levantamento indo a pé, marcando ponto com GPS. Né? São áreas grandes. Você tem que saber. Essa fazenda foi quantas cabeças de gado, doutor? Essa daí eu acredito que foi a que foram apreendidas 3.000 cabeças. 3.000 cabeças aí. Essa área toda era de mata, Foi foi tudo, devastada isso foi e estava tudo. criando já uma fazenda aí de, Aham. de gado. Virou uma fazenda. Virou uma fazenda Virou de uma gado. fazenda, efetivamente. A pessoa pode compensar isso. Olha, eu vou compensar essa mata que eu desmatei, eu vou preservar uma outra mata, eu vou replantar uma outra área dentro de uma terra indígena, de uma unidade de conservação. Ela tem como compensar e manter a área dela. Mas o cara não quer nem fazer isso. Sabe? Não quer nem manter aquela área ou compensar de outra maneira aquilo. E isso foi, nós acreditamos que essas ações contra a produção em áreas embargadas foi uma das coisas que ajudou a cair do desmatamento. Isso teve uma repercussão muito grande no meio. O cara pega, pô, não vale a pena eu derrubar se daqui a 1 ano, 2, 3, quando tiver com gado lá, o Ibama vem e toma meu gado. Olha o prejuízo que eu vou ter. Aí o cara dá uma freada. A gente espera que seja permanente. Mas isso é porque está acontecendo agora. Está acontecendo porque agora. Antes o negócio estava... Não. A gente não fazia, acho que a operação de gado já tinha uns perto de 10. Não. Acho que desde 2016 a gente não fazia operação de apreensão de gado. Porque a gente fazia isso de maneira costumeira. Tá? Notificava o cara, olha, fulano de tal já foi notificado para retirar o gado. Ele retirou ou não? Então a gente ia, prendia o gado, retirava. Vai tirar 300 cabeças no município, 400 no outra, 800 em Novo Progresso, e por aí ia. Tá? E aí isso mantinha um certo nível de pressão em cima do pessoal que estava desmatando irregular. Porque qualquer crime só vale a pena se o cara tiver perspectiva de lucro. Se ele não tiver essa perspectiva de lucro, Vê que está dando prejuízo. está dando esquece, prejuízo, outra coisa. ele vai procurar outra coisa. Tá? Ou se regularizar, ou menos tentar. Né? E é isso que a gente quer, é a regularidade dessas áreas. E provavelmente ele vai querer buscar o gado de volta, né? Pois é, mas esse gado aí, o que a gente está retirando, a gente entrega imediatamente para o abate. Ah, é? E faz a distribuição para movimentos Quer sociais. dizer, esse gado não volta mais. Não volta. Não tem como voltar mais. Foi criado irregular. Entendi. Aí eu mesmo que tu dizer, pô, eu tô com um carro aqui, eu comprei um carro roubado. Não tem regularidade, não vai ser devolvido para ti. Não tem jeito. Não dá para raspar e botar Não, outro eu novo. comprei de boa fé, não, bicho. Não tem boa fé nisso. Entendi. Não era seu, não podia estar ali, não existe isso. Então não tem como voltar esse gado. Vamos dar um minutinho, doutor, para a gente provar pizza data. Olha, não sei se você aprecia uma pizza, mas a pizza data, ela fica na Ananindeua. Ela foi premiada agora na Ananindeua, uma das melhores pizzas. Massa dela é uma massa muito diferenciada das pizzas que você come por aí. Uma massa bem leve. Uhum. E aí você vai provar para ter sua opinião Vamos. aí sincera aí. Vamos provar. Vamos lá. Doutor, charque, filé e 4 queijos. Eu tenho uma preferência por charque. Então vamos lá no charque. Vamos lá.
doutor. Obrigado. Já pode? Pode. Ela é uma massa bem leve, Levezinha mesmo, né? muito leve. Eles estão, além da pizza agora, eles estão entrando também com a massa de supermercado para venda, né? Massa data. Uhum. Então, o diferencial dessa pizza é justamente a massa. Eles pegaram um ponto da massa que você pode comer umas 3, 4 pizzas dessas, que você vai ficar tranquilo, você não fica passando mal, nem empachado. Bem gostosa. Pizza Data, para quem ainda não experimentou, que vai ter uma confraternização agora no final do ano, procura a Pizza Data. Faça a sua confraternização lá. Vamos lá, doutor, ver essa operação. Como é que foi? Essa operação aí, a gente está com um apoio da FUNAI, PRF, ADEPARÁ, Força Nacional de Segurança Pública, para retirar gado da terra indígena de Iturutatá, criado irregularmente, numa terra que está reservada para ser uma terra indígena, e que até 2017 praticamente não tinha desmatamento nessa região. Hoje, ela está extremamente devastada, a gente pode dizer assim. Tá? Eles criaram até vilas lá dentro, com incentivo de políticos. E essa logística aí, o nível de acesso para chegar nos locais, Totalmente. para retirar o gado, conseguir caminhão para isso, é muito difícil. Quando a gente consegue, por vezes os caras, eu acho que eu te mandei umas fotos de ponte, ou uma filmagem da ponte queimando. Sim. Os caras tocaram fogo na ponte, em várias pontes Sim. no caminho, para impedir a retirada. Sim. Aí a gente tem ou que consertar a ponte, ou então achar o caminho alternativo. Então, é uma operação de guerra e continua. A gente vai tirar todo o gado produzido irregularmente dentro dessa terra indígena. Daí é outro das outras. Aí ela já estava andando. Já estava recuperada, Já. né, doutor? O animal recuperado parcialmente, né? Tem um animal desse que ficou com escoliose. O animal estava sendo alimentado só com carne. Carne, sem osso, sem nada. O animal precisa. Principalmente um predador desse. Falta cálcio, falta uma é, série de coisas. de crescimento muito rápido, né? O cachorro tem problema com isso, recebendo uma alimentação equilibrada, que é a ração. Imagina você pega e ficar dando só bobó para um animal desses. Sim. Né? E o cara, para manter um bicho desse, tem que... Com o preço que tá a carne agora... E a dificuldade de conseguir a alimentação Exatamente. adequada, né? Você equilibrar. Por exemplo, E saudável também, né? para recuperar eles, a gente teve que dar uma suplementação de cálcio muito grande. Então, o que a gente fazia? A gente comprava pescoço de frango. Para tu achar o pescoço de frango, é uma guerra. Tá? O frango americano colaborou, deu 2 caixas, Aí, doutor. mas a produção exatamente. Tá? Então, os caras tocam fogo na ponte para impedir a passagem do caminhão. Isso aí para evitar a retirada do A gado. retirada do gado. Aí o cara prejudica a própria comunidade que fica sem acesso. Né? Mas isso daí foi comum, essa operação, isso continua acontecendo. Pô, a gente já fez... Olha aí, tá vendo? A estrada é asfaltada. E os caras fazem isso. A gente mesmo estava recuperando. Com madeira apreendida, a gente recuperava algumas pontes Para poder ter acesso. para poder continuar a operação. Não é brincadeira, não. Não, não é fácil. Não é fácil, não. E esse bebezão aí, doutor? Esse animal está 1 mês e pouco, que foi encontrado, né? Então foi trazido para cá, para Belém. Está na UFRA, no cuidado do CETRAS da UFRA. Água salobra? Não, doce. não. Doce. Não, doce. Água doce. É o Inungues, é o peixe Sim, amazônico mesmo. amazônico mesmo.
Mas a manutenção desse animal, por enquanto, está muito difícil. O animal consome leite, óleo, aveia. Então, para simular o leite materno Tem dele, que dar mamadeira na tem que boca. dar mamadeira na boca. Então, a gente tem um programa em que a pessoa que é autuada, ela pode converter essa multa em bens ou serviços ambientais. Então, a gente está agora tentando converter uma dessas multas, uma dessas autuações, em vez do cara pagar aquele boleto da multa, que o dinheiro vai para o Tesouro e entra no caixa único do Tesouro, né? Ninguém sabe qual é o destino daquele dinheiro específico. Lógico que uma parte disso volta para o IBAMA, para os órgãos ambientais, para o Estado, tudo. Mas para ser destinado especificamente para essa finalidade, a gente faz a conversão, tá? Que é previsto na legislação. Então, a gente está destinando uma dessas conversões para comprar o tanque adequado para manter esses animais, a alimentação. Então, a gente vai fazer isso. Até a gente conseguir concluir esse processo, isso daí está saindo do bolso de várias pessoas que estão colaborando para manter esses animais. Para manter ele vivo. Até a gente conseguir fazer, finalizar essa conversão. Porque todo procedimento feito no serviço público é um negócio um pouquinho demorado. Mesmo que é bem simplificado, que esse é um procedimento simplificado, tá? É apresentado para o autuado, olha, você quer converter? Quero converter, beleza. Vai converter quanto? É tantos R$1.000. Qual é o projeto? Está aqui o projeto. Aí o cara pega e diz, olha, eu posso entregar daqui a 15 dias, daqui a um mês. Porque ele vai ter que procurar esses bens que ele vai comprar, leite. Ele está no Cepinol lá? Na UFRA? No Cepinol. Está na UFRA. Acho que está na área do Cetras, do lado do Hospital Veterinário. Ah, tá. E aí a gente vai fazer essa conversão. Já estamos em vias de fazer, mas demora um pouquinho ainda. E como esse, a gente tem mais hoje, acho que 47 animais espalhados pelo Pará. Peixes-boi, para serem reintroduzidos. 47, doutor? Para tu ver o nível da predação que ainda existe em cima da espécie. Né? E a gente está avançando em projetos também para essa reintrodução. Esse animal ele é predado para quê? Retirada de óleo? Qual é o tipo? Carne? Carne ainda. Carne ainda? Ainda carne. Por incrível que Em pareça. pleno século XXIII. Aí tem acidente também, né? É um animal que nada próximo da superfície. Então o barco passa e a hélice pega nesses animais. Tem animal que a gente conhece. Geralmente mata a que mãe e o filhote acompanha sobra. Porque até o fluxo da água empurra o filhote, que ele é mais leve. Né? Então é conhecido esse tipo de acidente com o peixe-boi, né? Principalmente o marinho, na Flórida, na região da Flórida. Por quê? Porque lá a quantidade de embarcação é muito grande. Principalmente de cruzeiro, de esporte. Existe uma estatística do INPA, de alguém, de quantidade Não de que eu animais saiba. que não tem? Não que eu saiba. Mas a gente tem hoje no estado do Pará 47, alguns aptos à reintrodução ano que vem, um animal de ciclo longo, né? Então, tu só vai poder soltar ele a partir de, no mínimo, 3 anos de idade. Então, a gente já tem alguns animais que a gente está acompanhando, que já estão no semi-cativeiro. Museu e Bosque perderam aqueles, não tem previsão de... Não, como é uma espécie ameaçada, prioritariamente a gente tem que voltar para o programa de reprodução. Sim. Né? Ou para soltura mesmo na natureza. A prioridade é a natureza. Entendi. Tá? E que eu saiba, não existe um programa de reprodução em cativeiro hoje. Não que eu conheça. Vou pedir mais um momentinho aqui pro doutor Alex. Gente, quando você perde um animal, você sabe o que fazer com ele? Nós temos uma empresa no Pará chamada Anjo Pet, o primeiro centro crematório de animais do estado do Pará, localizado ali em São Brás. O vídeo institucional vai estar no canal dos nossos novos patrocinadores. O Anjo Pet faz esse serviço para você. Vai buscar o seu animal que você perdeu na sua residência. E aí você dá dignidade para aquele animal que passou a vida toda do seu lado e que você agora precisa dar um destino decente para ele. Anjo Pet, primeiro centro crematório de animais do estado do Pará.
Não esqueça esse nome na hora mais difícil. Anjo Pet. A Anjo Pet oferece cuidado e acolhimento para a despedida do seu melhor amigo, para que seu pet receba a manifestação de carinho que merece. Com atendimento e remoção 24 horas, entre em contato conosco para saber mais sobre nossos planos. Vamos lá, doutor. E como é que está agora as ações, doutor? O que a gente espera para daqui até 2030? Daqui até 2030. Eu posso te falar do horizonte mais pertinho um pouco, que é até 2025. Né? A gente espera, nesses próximos 2, 3 anos aí, continuar. A gente precisa de um concurso público, já foi prometido pelo governo. Sem pessoal, a gente não vai conseguir avançar nisso. Mas tem o outro lado. Não adianta só a repressão. O IBAMA faz uma boa parte da repressão, né, dessa atividade irregular, de todas elas, da pesca, Tudo. da fauna, desmatamento, transporte de madeira. A gente tem avançado em algumas coisas. Por exemplo, a gente teve um problema gravíssimo da exportação aqui no estado do Pará de madeira. Né? O Pará é o maior exportador de madeira do Brasil. E, inclusive, com o envolvimento do ex-ministro Ricardo Salles, que enfrenta um processo na justiça por conta dessa exportação irregular de madeira que ocorreu aqui, tá, sem autorização. Hoje a gente consegue um avanço de sistemas informatizados, com uma equipe dedicada a isso. A gente tem uma equipe dedicada só a fiscalizar a exportação de madeira. A gente conseguiu reduzir muito a exportação de madeira ilegal. A gente fiscaliza em torno de 3.500 cargas de exportação por ano. Isso daí é um esforço muito grande. Isso daí, por me dar um alento, grande parte dessa madeira que é exportada, que a gente tem detectado o nível de irregularidade abaixo de 1,5% com as nossas fiscalizações, quer dizer que esse setor está regularizado. Tá? E isso daí vem das concessões florestais que são feitas pelo governo. Então, o governo concede uma área, geralmente uma floresta nacional, para ser explorada de maneira regular. E é acompanhado. Tá? A gente espera que os outros setores se adequem também dessa mesma maneira. Tá? Tanto a parte de produção de gado, que a gente consiga obter a regularidade ambiental dessas áreas onde está sendo produzido gado. A nossa luta hoje é para isso. Tá? É impedir que seja desmatado novas áreas e que as áreas que já foram desmatadas sejam regularizadas. A pessoa pode buscar alternativa, pode recuperar uma área dentro de uma unidade de conservação federal ou estadual, dentro de uma terra indígena, pagar compensação para aquela unidade, por exemplo, para a pessoa sair de lá, daquela unidade. Então, ela pode converter isso e pagar uma compensação. O senhor acha que a grande quantidade de queimadas que existiu foram criminosas, doutor, hoje? Foram criminosos. Inclusive, a gente... Justamente com esse intuito de desmatamento, de poder botar gado, de poder aproveitar. Ficou conhecido aí o Dia do Fogo, né? A região de Novo Progresso fez uma propaganda. Não, nesse dia a gente vai todo mundo queimar junto. Isso é um absurdo, isso é de uma ilógica, sabe? Eu vou atrair completamente a atenção para uma atividade ilegal fazendo todo mundo junto. Bora cometer o mesmo crime todo mundo no mesmo dia, para chamar a atenção disso. Internacionalmente foi excelente para o país. Né? Horrível. E esse ano a gente teve aliado a um desmatamento absurdo no segundo semestre do ano passado, ou seja, muita floresta foi para o chão. Quando começou a chover, o pessoal não conseguiu queimar tudo que estava no chão. Então, hoje, a gente passou, agora esse segundo semestre, por uma seca que, segundo alguns pesquisadores, é a maior dos últimos 120 anos. A gente viu aí a região do Amazonas e do oeste do Pará, rios secos, balsa no fundo. Você acha que essa seca, que hoje eu acho que seria no Brasil todo, não só privilégio do Pará, que não tinha antes, mas isso já é uma consequência, já é uma resposta da natureza de tudo que está acontecendo? Tenho certeza que é. Tenho certeza. Esse aquecimento global. Exatamente. A gente chegou num ponto em que o dano que a gente causou vai cobrar. Vai ser cobrado, pô. A Terra, como um todo, é um ecossistema vivo. Né?
E se a gente está causando dano, a gente vira um vírus praticamente dentro desse ecossistema vivo. E aí, quando a gente está doente, a gente tem febre. A febre não é para fazer mal para a gente, é para matar aquele vírus ou aquela bactéria que está causando a febre. E para avisar que alguma o negócio coisa está errada está errado. acontecendo. Exatamente. Tá? Então a gente teve esse ano, estavam criticando, mas está pegando fogo. Está pegando fogo. Nós tivemos uma maior seca dos últimos 120 anos, aliada a uma quantidade absurda de matéria seca no chão, que veio no chão ano passado, principalmente. Porque esse ano nós conseguimos, felizmente, reduzir o desmatamento. Então, aquilo ali que foi derrubado ano passado foi queimado esse ano. As coisas não acontecem porque o cara acabou de derrubar e ele vai queimar. E aconteceu aqui no Pantanal, né? Exato. A gente teve de novo incêndio no Pantanal, né? Eu perdi também da seca. Eu perdi um grande amigo lá, doutor, fazendo combate de fogo com um helicóptero. Não sei se você conheceu o Mauro Tadeu. Ouviu falar? Ele estava no helicóptero do Ibama quando caiu. Faleceu num acidente lá, no Pantanal. Que pena, sinto muito. Nós tivemos um colega do ICMBio que faleceu. Grande ser humano, uma pessoa fora, dava curso, cara totalmente inteligente na área do que ele fazia, mas infelizmente... E aí, vou aproveitar aqui o espaço para elogiar nossas equipes do Preve Fogo, que são servidores temporários, contratados por 6 meses, são treinados por servidores do Ibama, do ICMBio também. Tá? Nós temos brigadas indígenas aqui no estado do Pará, principalmente no oeste do Pará, brigada indígena, para combater o fogo em terras indígenas, e a gente precisa aumentar essas brigadas. Tá? Com a perspectiva que a gente está vendo aí de aumento de temperatura, de maior período seco, a gente vai precisar aumentar essas brigadas. Mas são pessoas extremamente valorosas. Tá? Esse combate ao incêndio florestal é muito perigoso, exige muito fisicamente e psicologicamente da pessoa. Ela está em risco constante o tempo inteiro. Então, esse pessoal merece muito meu respeito. É muito difícil, muito. É um trabalho extremamente desgastante, difícil e compensador. Quando você consegue efetivamente debelar um incêndio desse. Doutor, é incalculável a perda numa área dessa, né? Não só de madeira, mas de biodiversidade em geral. Ideia, né? A gente não faz ideia do que tem de biodiversidade. Se a gente fizesse ideia, acho que a Merck, o Captotril, né? A base do Capotem, foi desenvolvido a partir do veneno da jararaca. Sim. Da jararaca daqui do Brasil. Sim. Né? Fruto de um pesquisador brasileiro que publicou, e aí, se não me engano, foi a Merck, que pegou a pesquisa do cara e registrou, começou a produzir o Captotril. Em 2002, o lucro da farmacêutica com o Captotril foi maior que todas as exportações de carne do Brasil no mesmo ano. Todas. Aí você põe carne bovina, ave, suína, pescado. Quantas espécies a gente perdeu nesses incêndios ou pela simples retirada, que a gente nem sabia o que era, o que tinha ali. Exatamente. Tá? Então a gente perde a biodiversidade, mas a gente perde os recursos dessa biodiversidade. Todo o conhecimento que podia ser explorado de uma forma racional. Vai que a gente matou aí uma espécie que era endêmica de uma região dessas e que estava ali naquela espécie tinha, por exemplo, a cura de um câncer. Ou um remédio para combater a Covid. Sim. Né? Então a gente perde muito. Às vezes a pessoa diz, mas isso daí não existe. Vocês falam muito na biotecnologia, mas cadê o resultado? Está aí o resultado. Está aí o resultado. Uma pesquisa de 60 e pouco, que levou ao Captotril, que vale mais do que toda a exportação de carne brasileira. Não era mais negócio a gente ter registrado o Captotril? Estaríamos ganhando muito mais. Com certeza, doutor. Tá? E tem muitas outras espécies aí e compostos que a gente não faz ideia, que a gente vai demorar muito para descobrir. O Breno é um exemplo disso, né? O Breno é um rapaz que veio formado na universidade pública aqui,
montou lá o Serpentário, Centro de Sim. Herpetologia, né? Hoje Sim. produz, retira veneno, manda para o Butantan, Butantan manda para a Alemanha para produzir um coagulante que volta para o Brasil de novo. Entendeu? Na hora que você opera para não coagular o sangue. Então, são coisas que a gente precisa investir em ciência e tecnologia, né? E também fortalecer os nossos órgãos fiscalizadores, porque Exato. não tá fácil. E agora quente do jeito que está piorando mais ainda. E aí me preocupa muito, pô, porque o agro pega, o IBAMA atrapalha o agro. É o contrário. O IBAMA vai salvar o agro. Por quê? Grande parte da chuva na região de maior produção do Brasil, o Cerrado, o sul brasileiro, a chuva é formada aqui na Amazônia. Se a Amazônia for toda para o chão, como é que vai ter chuva para manter essas lavouras? Tá? A gente está com problema, a gente já está com previsão de quebra de safra do ano que vem de 4% por conta de alteração climática. Quanto vai chegar isso? Quanto essa seca ou essa enchente vão prejudicar todo o Exatamente. nosso agro do Brasil porque tem todo. tudo isso. Né? Onde é que você vai acordar para ver isso? Quando falta água, cai a produção. Quando chove no momento errado, cai a produção. Então a gente tem que voltar a tentar regularizar, plantar novamente a floresta. Porque se a gente parar só hoje, como eu estava falando hoje, não vai adiantar, tem um efeito borda, então aquela floresta que ela foi desmatada, a margem dela, você desmata até aqui, daqui para cá, aquela floresta começa a morrer sozinha, começa a perder diversidade, vão morrendo algumas espécies. Doutor, nas minhas palestras, as pessoas às vezes a gente fala muito na questão de conexão com Deus. E um grande exemplo que eu dou é o seguinte: você vai montar um aquário de água salgada. Você vai medir todos os parâmetros da água, vai ver a densidade dela, que é 1022, vai ver os sais que tem que colocar, tudo como a natureza faz. Vai introduzir água doce para ela ficar dentro do nível de salinidade boa e tal. E aí o grande exemplo que eu dou é o seguinte: a água do mar ela é 20% menos oxigenada que a água doce. Por isso, existe a enchente vazante de maré, porque a água em movimento ela compensa a oxigenação que a água doce tem e que a água salgada não tem. Então, quando enche e vaza, você está compensando todo aquele ciclo de oxigenação dentro do mar. E também, todos os rios de água doce, a quantidade de chuva que cai, faz esse cálculo incalculável na natureza para manter todo o nível de biodiversidade. E aí eu digo, quem é o ser para fazer esse cálculo aí, para que tudo aquilo esteja exatamente daquela maneira, e o ser humano, infelizmente, tem que chegar lá e abrir o ralo para estragar tudo. E é hoje o que está acontecendo no mundo todo. Exato. Não só aqui. Porque a Europa também fala muito do Brasil, mas o Brasil é o único país com a maior área de preservação do mundo. É aqui. Os Estados Unidos tem 3% da cobertura florestal original. Exatamente. Né? Os Estados Unidos é conhecido por espécies introduzidas que destroem as espécies nativas. A gente vê nos Everglades, a Piton foi introduzida lá, várias outras espécies. Tá? Tem uma flor, me esqueci o nome agora, porque ocorre ao longo das estradas, o que não falta é estrada nos Estados Unidos. É uma invasora. A gente passa na estrada, olha que florzinha bonitinha, é uma invasora, está competindo com as espécies nativas. Quando a gente altera, qualquer coisa que a gente altera, tem um preço a ser pago. A gente está chegando num nível de alteração que o preço pode ser alto demais. E a gente tem que correr. Tá? Um dos nossos projetos para o ano que vem, da Superintendência do IBAMA no Pará, é reparar essas áreas desmatadas regularmente, pelo menos uma parte delas. Que esses infratores compensem a sociedade e o povo brasileiro pelo dano que eles causaram. Então a gente vai buscar meios legais para isso no ano que vem. E a gente vai ter conversa com várias outras instituições para conseguir esse objetivo. Mas é um dos nossos projetos. Outro dos nossos projetos para o ano que vem é criar uma ASA, uma área de soltura de animais silvestres. Então a gente vai procurar parceiros, a gente está aberto. Quem tiver uma área de floresta que acha
que pode ser usada para soltura, nos procure o nosso núcleo de biodiversidade, tá? Que a gente vai visitar a área, conhecer, ver quais são as condições, para que a gente possa, no futuro, fazer a soltura desses animais que são retirados do tráfico nessas áreas adequadas. E o projeto dos CETA, tem alguma coisa para a parte dos CETAs do IBAMA nesse ano que vem, doutor? Nós temos um CETAS aqui no Pará construído e que nós esperamos operacionalizar ele ano que vem. Tá? A gente estava conversando antes sobre isso. Sim. São várias dificuldades e que também a gente está procurando parceiros, mas a gente vai conseguir colocar esses CETAS, eu tenho certeza, para funcionar no que vem. Tá? E aí a gente vai poder recuperar efetivamente os animais que são retirados do tráfico, para que esses animais voltem para a natureza e cumpram a sua função ambiental. Tá? Eles têm uma função ecológica. O animal, ele poliniza, ele dissemina a semente, ele serve de alimentação para outra, ele se alimenta de outros. Tá? Isso tudo é uma grande teia que não pode ser quebrado nenhum desses braços dessa teia. Então a gente vai lutar para conseguir colocar esses CETAS para funcionar. Tenho certeza que no segundo semestre do ano que vem, você pode chamar a gente ou a gente faz um podcast lá, no CETAS, já mostrando os CETAS em funcionamento. Bacana. Bacana, doutor. Isso daí é um esforço da instituição todo, não só da Superintendência do Pará, a Diretoria de Biodiversidade e Floresta, a presidência do IBAMA, que esses CETAS funcionem efetivamente. Vou lhe pedir mais um minutinho para falar do mais um patrocinador. Você que é atacadista, lojista, Indusfarma, uma empresa que chegou da Alemanha para o Brasil, se instalou em Curitiba e fabrica um dos melhores produtos para a clorofilia do Brasil. Indusfarma, não esqueça esse nome. No mercado há mais de 10 anos, a Indusfarma se desenvolve a partir de pesquisas químicas alemãs, oferecendo ao consumidor produtos de alta tecnologia e preço justo, sendo uma das primeiras indústrias químicas do ramo de aquariofilia no Brasil. Situada na cidade industrial de Curitiba, a Indusfarma atende clientes de todos os portes em todas as regiões do país e da América Latina, desde grandes varejistas até o consumidor final, passando por distribuidores e atacadistas, incluindo a terceirização da produção para a colocação da sua marca. Nosso setor de pesquisas desenvolve novos produtos e nichos de mercado, desenvolvendo pesquisas na área de biotecnologia e testes de qualidade da água para aquários, lagos e tanques, onde você aplica o produto e, através destes testes, comprova sua eficácia. Entre outras atividades, falamos da assistência à carcinicultura e à piscicultura, em franco desenvolvimento no Brasil, produzindo aceleradores biológicos para controle de parâmetros de qualidade. Para a aquariofilia, nossa linha compreende condicionadores, sendo algicidas, anti-amônia, aceleradores biológicos fungicidas, buffers e clareadores, entre outros. Nossa linha ainda tem mídias filtrantes e biológicas, como purificadores da água de seu aquário e fertilizantes e substratos férteis para o desenvolvimento de plantas aquáticas. Produzimos também complexos vitamínicos e imunológicos de altíssima qualidade e garantia, atuando como prevenção da saúde de seu pet. Indusfarma,
Indústria brasileira com tecnologia alemã. Vamos lá, doutor. Doutor, quero suas considerações finais, depois eu quero dar uma palavrinha. Certo. A gente tem se esforçado muito, mas esse esforço tem limite, né? Principalmente na quantidade de pessoal que a gente tem hoje. Então a gente precisa efetivamente que a sociedade cobre das autoridades um apoio aos órgãos ambientais. Não só o IBAMA, o ICMBio também, a própria SEMAS, que aí eu quero deixar aqui um elogio para a SEMAS. Esse ano eu vi a SEMAS efetivamente ir a campo, trabalhar, combatendo aí o desmatamento na Amazônia, a Operação Curupira, se não me engano o nome. Trabalharam bastante mesmo. E o próprio papel do servidor do IBAMA. O servidor do IBAMA se esforçou muito esse ano, foi com verdadeira garra a campo, lutou contra o desmatamento. Tanto que a gente conseguiu diminuir o desmatamento na Amazônia inteira, né? Mas a gente precisa de mais gente. Recurso hoje, eu não posso reclamar que não exista recurso. A gente tem conseguido avançar em algumas coisas. Por exemplo, nós conseguimos comprar notebook para todos os servidores da Superintendência do IBAMA do Pará, que vão ao campo. Eu tenho 20 anos de IBAMA, eu nunca vi isso. Então, esse ano, efetivamente, a gente teve um recurso para poder equipar o nosso pessoal de maneira melhor, para ir a campo e combater esse desmatamento. E outros ilícitos ambientais também. Sim. Né? Mas, realmente, a nossa limitação hoje do IBAMA, em geral, no Brasil, é pessoal. A gente vai fazer um concurso, tá? Digamos. Celebra-se o concurso, pererei, começa, as pessoas são aprovadas, entram. Essa pessoa, para ser treinada e conseguir começar a trabalhar, ela leva de 1 ano a 1 ano e meio. Não é uma atividade fácil, como a gente falou aqui. Tá? Então, eu não posso pegar uma pessoa que acabou de passar no concurso e jogar ela em campo. Isso vai de pouquinho. A pessoa vai sendo treinada, vai conhecendo o próprio local. Grande parte do pessoal vem de fora. A maioria das operações que é feita pelo IBAMA hoje só é possível também com a ajuda da Polícia Federal, com o pessoal do Exército, para poder chegar em áreas... Na verdade, a gente tem equipamento, né? Nós temos helicópteros, estamos adquirindo também lanchas, alguns estados já receberam lanchas para fazer. Boa parte das ações a gente tem efetivamente apoio. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Força Nacional principalmente. Mas tem muita operação que é o servidor só do IBAMA, sem apoio policial nenhum. E aí que a experiência conta, né? Conta muito, né? E quando o infrator nota, aí ele já fica mais alvoroçado, digamos assim, sabe? Ele acha que vai ter uma facilidade maior de intimidar, não sei o quê. Mas as nossas equipes que atuam aqui no Pará já estão acostumadas com esse tipo de atividade. E também vem gente de outros estados que constantemente faz operação de fiscalização aqui. A gente consegue estabelecer um perímetro de segurança, manter a operação funcionando só com servidores. Existe um risco maior, né? Mas a gente consegue sim. E muitas das operações são feitas exclusivamente com servidores do IBAMA. Nem sempre a Polícia Federal tem gente disponível, a Polícia Rodoviária Federal. Na verdade, ninguém está com uma quantidade tranquila de pessoal, né? no seu ideal, digamos assim. Então, essas operações em que vai só o servidor do IBAMA, apesar de ter treinamento também com arma, dispor hoje de colete balístico, existe um risco bem elevado. Bem elevado. Né? Em qualquer operação, quando está só o servidor do IBAMA, esse risco é potencializado. Mas isso daí não intimida o pessoal, não. A gente tem ido a campo mesmo assim. Doutor, eu quero deixar aberto aqui para os outros órgãos ambientais também, que quiserem participar do PodPet Amazônia, a cadeira vai estar disponível, e de agradecer profundamente a sua disponibilidade de vir aqui, de falar um pouco sobre um órgão tão importante que é o IBAMA, dentro do estado do Pará, e mostrar o trabalho fantástico que o senhor está fazendo nessa cadeira.
Então, o senhor tem o agradecimento pessoal pela sua participação, que eu acho que o podcast ele torna as coisas bem tranquilas para as pessoas entenderem como as coisas funcionam e leva um nível de conhecimento que muitas das vezes a pessoa não tem, né? Que vê o órgão sempre como um bicho-papão, e na realidade não é um bicho-papão. O IBAMA tem que ser sempre um parceiro em todas as atividades. Se você fizer legalmente. Se você não fizer legalmente, você não tem parceria. Né, doutor? É verdade. Então, quero lhe agradecer a sua disponibilidade de ter vindo aqui. Não, Foi um prazer e uma honra de ter sentado no Podpet Amazônia. Muito obrigado pelo convite. Tá? É importante para a gente ter essa conversa com a sociedade também. Sim, Explicar exatamente isso que você falou. Pô, a gente está à disposição. sim, Tá? Somos parceiros de quem quer trabalhar de maneira legal. sim, E estamos aqui. Pô. Não vamos embora para lugar nenhum. sim. O IBAMA vai continuar cobrando a legalidade o tempo inteiro dentro da legislação. Nós estamos com um projeto ano que vem, doutor, de levar o Podpet para a escola. Vamos levar para dentro da escola com temas ambientais e saúde pet. Eu acho que está na hora dessa galera jovem, não os mais novinhos, mas os jovens, já começarem a abrir a cabeça para que isso aqui é um nível de informação gigante que você pode explorar. E primeiro porque você senta personalidades e você pode extrair dessas personalidades muito conhecimento, aonde você não vai encontrar em livro, você não vai encontrar em lugar nenhum. Vai encontrar no bate-papo como a gente teve hoje aqui. A gente tem uma equipe de educação ambiental, pô, a gente está à disposição também. É um projeto que interessa para a gente. Ah, Principalmente a gente tem pensado em trabalhar com escolas no entorno do IBAMA. sim, Tá? sim. Porque as crianças passam ali próximo, vem o prédio, vem o IBAMA, a gente quer explicar. Sim. Então a gente está à disposição também através da nossa equipe de educação ambiental. Pô, lhe agradeço. Ano que vem o IBAMA está completando 35 anos, em 22 de fevereiro, então a gente já está com uma programação de festa, pô. E convido também para participar desse evento. Obrigado, vou com certeza, doutor. Lhe Então a agradeço. gente espera fazer um evento muito bonito ano que vem, nesses 35 anos da instituição. Obrigado, foi um prazer de ter, doutor. Prazer também estar aqui. Um abraço. O